Fala aí pessoal, boa noite, tudo bom? Já tá um pouco tarde já, né? É umas 7, 8 horas já mais ou menos. E, cara, eu vim aqui para falar um pouco sobre o Exército Brasileiro, né? Eu aprendi muita coisa no Exército. Eu acho que é uma experiência que todos os homens hoje em dia têm que ter. É algo que acho que todo adolescente, né? Quando completa 18 anos, ele deve se alistar. Né? Tem pessoas que têm receio de se alistar, tem pessoas que têm medo do que vai passar lá dentro. E, cara, o exército não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pensa que é. O exército, pelo contrário, ele é algo que vai acrescentar muito na sua vida. Eu, quando entrei no exército brasileiro, eu não aguentava correr, não aguentava fazer flexão, não aguentava fazer abdominal. E, pô, quando eu comecei a treinar lá dentro, eu aprendi a fazer flexão, eu comecei a fazer muita flexão. Eu aprendi a fazer abdominal, comecei a fazer muito abdominal. Aprendi a correr e, cara, eu tava correndo muito. E hoje em dia, tudo isso depois de 2 anos já que eu servi, tá indo pro terceiro ano já. Cara, hoje em dia eu corro 10 km tranquilamente, faço 15, já fiz 22 km. Hoje em dia eu faço 50 flexões sem parar, brincando. Hoje em dia eu faço mais de 100 abdominais brincando, sem parar. Então, assim, o exército vai acrescentar muita coisa na sua vida. E isso é só a parte física, né, que eu tô falando. Fora a parte intelectual, a parte espiritual, muita coisa. Tem gente que fala assim, ah, mas como assim o exército é, mexe com essa parte espiritual também? Não tem lógica. Cara, o exército, ele vai te ensinar disciplina, ele vai te ensinar caráter, ele vai te ensinar hierarquia, ele vai te ensinar liderança, trabalho em equipe, e tudo isso mexe com o seu subconsciente e, consequentemente, com o seu espírito. E, pô, é algo que o ser humano, quando ele trabalha com outras pessoas que estão no mesmo ambiente, estão na mesma sintonia e tem uma conversa didática ali, bem didática com essa pessoa, ele aprende muito. E o seu espírito, ele absorve aquilo ali, assim como a sua mente também absorve. Então, tanto para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento intelectual, para o seu crescimento financeiro, para o seu crescimento pessoal, o que você aprende ali dentro vai te ajudar demais, demais. E isso é algo que eu estou falando por experiência própria, tá? Porque quando eu entrei, né, lá dentro, depois que eu passei pela experiência ali do campo básico, eu vou colocar um vídeo para vocês como foi o campo básico na época. Depois que eu passei do campo básico, que eu fui pro meu quartel mesmo que eu servi, cara, aconteceu tanta coisa naquele quartel, tanta coisa. Ali foi onde eu tive meu primeiro contato com a cannabis, né? A famosa maconha. Primeira vez que eu tive contato com aquilo ali. E as pessoas às vezes falam assim, ah, mas aquilo ali vicia. Eu falei, eu posso provar e dizer o contrário. Não é a maconha que vicia. Isso aqui, ó, seu cérebro que se vicia naquilo ali. Porque eu experimentei, eu não me viciei, não gostei, não me adaptei. Foi a primeira vez que eu tive contato com cigarro também. Eu fumei, mas não gostei, não me adaptei, não me viciei. Então, o meu espírito ali, naquela época, ele ficou um pouco conturbado porque foi uma aglomeração de coisas que entrou ao mesmo tempo que, pô, não era para ter entrado, entendeu? E graças a Deus eu não me viciei nessas coisas. E cara, hoje em dia eu posso aconselhar muitas pessoas sobre isso. Não vale a pena, não é algo bom, não é algo que vai te trazer benefícios. Não tem como, entendeu?
Agora, o exército em si, vamos falar sobre hierarquia, vai te ensinar muito sobre isso. E isso é algo que eu vou falar num outro vídeo, né? Um outro vídeo que já está sendo feito, já está sendo produzido. Vou postar. E nesse vídeo eu vou falar muito sobre hierarquia. Muito não, vai ter uma parte lá específica que eu vou falar sobre hierarquia. A hierarquia, cara, é até o lema do exército, hierarquia e disciplina. Ela serve tanto para o exército, quanto para a vida aqui fora, quanto dentro do tatame, quanto no octógono. Ela serve para tudo, para tudo. Porque em todo canto você vai ter alguém superior a você e alguém inferior. Em todo canto, em todas as áreas da vida. Sempre vai ter alguém inferior e alguém superior. E aí vai caber a você a saber lidar com o seu superior e com o seu subordinado. Entendeu? E hoje em dia, eu posso provar que isso ajuda porque eu trabalho no supermercado, né, no depósito, eu sou da área de logística e, cara, hoje em dia eu tô treinando 2 rapazes, né, entraram lá, estão lá 2 meses já. Eu voltei de férias e os meninos já tinham começado lá e eu me encarreguei dessa parte de treinar os meninos. E se eu não tivesse passado pelo Exército Brasileiro, eu não ia ter a concepção de liderança que eu tenho hoje, eu não ia ter a concepção de ensinamento que eu tenho hoje, eu não ia ter a didática que eu tenho hoje para poder ensinar, a sabedoria que eu tenho para ensinar. E então é onde eu vejo a importância do Exército na minha vida. Não só do Exército, mas também como Jiu-Jitsu. São 2 coisas que o homem tem que ter. O homem não pode deixar passar essas oportunidades. Então, se eu pudesse dar um conselho para os jovens de hoje em dia, seria esse: aliste-se nas Forças Armadas, sirva as Forças Armadas, sirva o seu país. Por mais que muitas pessoas falem assim, ah, não vale a pena servir o seu país, cara, claro que vale. Porque a maioria pensa assim, ah, não, eu vou estar servindo o presidente, ah, não, eu vou estar servindo o fulano, não vai. Sabe quem você vai estar servindo? A sua sobrinha, ao seu sobrinho, a sua esposa, ao seu primo, sua prima, aos mais novos, né, que estão aí surgindo agora, crescendo agora, nascendo agora. São a essas pessoas que você está servindo. Você não está servindo a uma pessoa, ao presidente, não. Você está servindo literalmente ao seu país. Então, é nessas pessoas que eu penso e que eu pensei quando eu entrei. Né? Óbvio que não é assim de cara que você já vai ter o contato, assim como eu também não tive tanto contato, né? Mas se você ficar por um período grande, né, lá dentro e se acontecer alguma coisa de que você tenha que ir, né, para outro país em prol do povo brasileiro, eu aconselho que vá, porque se eu tivesse que ir, se me chamassem para ir, eu iria sem pensar 2 vezes. Porque eu não estou servindo a uma pessoa ou ao presidente, eu estou servindo ao meu povo, ao povo brasileiro. Estou servindo ao meu pai, à minha irmã, ao meu filho, à minha filha, à minha sobrinha, meu sobrinho, minha esposa, minha namorada, a todo mundo. Não é só uma pessoa. E esse é o pensamento que eu quero passar para as novas gerações de militares que estão vindo por aí. Vai, faça o seu nome, defenda o seu povo, se for preciso, e honre com sua palavra, tenha caráter. Use o exército ao seu favor. Aprenda o que o exército tem a ensinar para a vida, leve para a vida e execute aquilo na sua vida. Não faça o contrário. Porque assim como o exército te ensina coisas boas, infelizmente também ensina as coisas ruins da vida. Então, tem muitas pessoas que vão para o exército e infelizmente se voltam, né? Vão para o lado obscuro da vida, infelizmente. Mas, no mais, é isso. Não tenho muita coisa para falar nesse vídeo, porque senão eu vou prolongar muito. Mas talvez eu possa fazer um vídeo melhor e falando sobre mais áreas do Exército Brasileiro, sobre mais coisas, né? Se você viu esse vídeo até aqui, comenta aí se você quer que eu faça um outro vídeo falando mais sobre o Exército.
especificando mais áreas, falando mais profundamente do Exército Brasileiro. E comenta alguma coisa, curte o vídeo, compartilha se puder. E tamo junto, é nóis, que vocês tenham uma ótima noite, um bom descanso a todos. Fiquem com Deus, que vocês possam viver a vida, curtir a vida, ser feliz. E não esqueçam, Deus acima de tudo e de todos, para sempre. Amém. Fui.